Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um congresso online de BIM, o Combim 2.0. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Douglas, eu sou arquiteto e urbanista e mais uma vez a gente vai estar falando sobre o ArchiCAD no congresso. A vez passada, que a gente também participou, a gente tratou sobre o tema para aumento de produtividade dentro do programa com inserção de organização, inserção de metodologia e inserção de rotina dentro do ArchiCAD. Dessa forma você perdia tempo fazendo muita configuração e muita modelagem, então a palestra foi voltada para o aumento dessa produtividade. Menos tempo perdido no programa, menos tempo perdido na configuração, mais tempo voltado para a capacidade de documentação e projeto em si. Menos tempo com trabalho braçal e mais tempo com trabalho intelectual. Tá bom? Hoje a gente vai estar realizando uma palestra com um tema voltado para arquitetura e engenharia com o ArchiCAD. Tá? Então a gente vai estar fazendo a aplicação prática de elementos básicos do programa e elementos avançados para ter uma interoperabilidade com o MS Project e, dessa forma, ter a interdisciplinaridade com a engenharia, ou seja, arquitetos e engenheiros trabalhando em conjunto dentro do programa para poder utilizar todo o seu conhecimento e gerar mais disciplinas dentro do processo todo. Tá bom? Para isso, a gente vai dividir majoritariamente o nosso tema em dois eixos centrais, tá bom? O primeiro eixo que a gente vai estar trabalhando é a parte de sustentabilidade no programa, ou seja, mais a parte de projeto, mais a parte avançada. Junto com isso, a gente vai estar trabalhando com um elemento chamado zona, mostrar como é que a zona está sendo utilizada no processo de sustentabilidade, a mesma zona que a gente utiliza, por exemplo, para fazer um quadro de áreas. Então eu acredito que a zona é um dos elementos mais coringas que a gente tem aqui dentro. A gente tem muitas coisas que a gente utiliza como zona, então na zona, então é um elemento extremamente importante dentro do programa. Segundo item que a gente vai estar utilizando para essa sustentabilidade é a configuração dos materiais de construção inseridos dentro do atributo de elemento, tá bom? Então a gente vai estar configurando o material de construção real que a gente está utilizando no nosso edifício virtual, tá ok? E para finalizar, a gente vai estar dando uma pincelada na nossa avaliação energética para dessa forma poder inserir dados, inserir custos, coisas do tipo, para fazer uma revisão do nosso modelo energético, tá ok? A segunda parte da nossa palestra, o segundo eixo da nossa palestra, vai estar sendo voltado para a galera da engenharia, vai estar sendo voltado para a nossa interoperabilidade e interdisciplinaridade. A gente vai estar realizando uma simulação de construção dentro do nosso projeto, a gente vai estar inserindo uma data de início, uma data de final para se construir um determinado pilar, para fazer um determinado processo e dessa forma exportar para o MS Project. Dessa forma a gente coloca para o engenheiro avaliar, colocar as informações inerentes à profissão deles e ele vai retornar essa informação para a gente, com evidentemente as dicas que eu vou estar passando para o pessoal de como isso é realizado e confeccionado, e a gente vai reimportar no ArchiCAD com as alterações já feitas, tá bom? Então a gente vai estar verificando esses dois eixos, o primeiro eixo sustentabilidade e o segundo eixo interdisciplinaridade com a engenharia, tá bom? Se você que está assistindo essa palestra desejar ter um treinamento ainda mais completo, você pode estar acessando o nosso site. A gente tem toda a parte específica para você que quer fazer um treinamento online, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil ou seja inclusive no exterior. Não tem problema, a gente vai estar realizando o treinamento para você, seja presencial ou online. Para você que tem uma empresa, você que tem um escritório, está pensando em adotar essa sensacional plataforma BIM na sua metodologia de trabalho e dessa forma usufruir de um dos melhores programas BIM do mundo, você pode estar entrando em contato com a gente e a gente vai estar fazendo a mudança da sua plataforma e capacitando todo o seu pessoal para poder fazer isso. Tá bom? Então a gente tem aqui diversos itens que você pode acessar e verificar.
tá bom? Não esqueçam também de dar uma passada lá na nossa página no Facebook, lá também tem bastante dica, a gente coloca material constante lá sobre dicas, manipulação, documentação, referência, novidade, enfim. O que se precisar a gente tem lá também, tanto quanto o nosso treinamento, seja para estudantes ou para profissionais já formados de arquitetura e de engenharia, tá bom? O YouTube a gente também tem uma conta para poder repassar informações e dicas para você, mostrando exatamente como se aplica cada coisa. São dicas mais leves, dicas mais básicas. O pessoal entra em contato com a gente tem uma dúvida, vê que é inerente ao processo, vê que é importante, é uma coisa que todo mundo está tendo uma determinada importância, a gente está passando essas informações lá. E também as nossas contas no Twitter e contas no Instagram para você poder passar aí sempre está atualizado acerca do universo do ArchiCAD, tá bom? Então não esqueça de entrar em contato com a gente se você quiser ter um treinamento ainda mais específico, mais focado, seja você iniciante, um usuário intermediário ou até mesmo um usuário avançado que tem ferramentas às quais você gostaria de se especializar mais, tá bom? Então voltando para cá, a gente tem a nossa zona que a gente vai estar utilizando para poder realizar todo esse procedimento de relatório energético. Entretanto, a gente já tem ela colocada como obrigatoriedade no nosso treinamento. Então, são itens de configurações bem especiais e específicos que a gente pode estar utilizando, as quais a gente entra com propriedade, a gente entra com detalhes no nosso treinamento. Por agora, a gente só vai indicar que a gente vai estar utilizando a nossa categorização e as definições de planta da zona para a gente poder utilizar no nosso relatório de eficiência energética. A segunda parte importante que a gente precisa entender que vai ser utilizado para poder fazer o relatório, gerar a nossa informação de sustentabilidade, está voltada para o nosso atributo de elementos do material de construção. A gente precisa entender basicamente três coisas desse material de construção. A gente tem o nome dele, que a gente pode inclusive utilizar em projeto executivo, seja qual for. E a gente tem classificações de representação 2D e representação 3D, nesses itens de pré-visualização. O nome do nosso material de construção, que é tão importante quanto, e a prioridade que você está dando a esse material de construção. A prioridade real de corte na interseção do nosso objeto 3D perante o outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um material que, quanto maior a sua prioridade, ele vai cortar um material, por exemplo, que tem menor prioridade. Como exemplo básico que a gente vai ter aqui, o concreto armado, que eu utilizo como pré-estrutura, como estrutura do nosso projeto. Ele tem uma prioridade de 750, que é um número absoluto. Ele não é um número de porcentagem, ele não é um número... Enfim, ele é um número absoluto. E eu categorizei ele como número de 750. Ponto. Nada mais além disso. Qualquer objeto que tenha uma prioridade inferior a ele, até que seja 749, ele vai cortar. Então, um dos pontos importantes que a gente tem aqui para poder gerar esse procedimento é exatamente o nosso material de construção perante isso. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês agora, onde eu tenho duas paredes, por exemplo. Uma que eu estou utilizando com alvenaria. Eu estou utilizando uma com alvenaria, tá ok? E eu vou utilizar outra com, por exemplo, um drywall. As duas paredes criaram uma interseção e se cortaram automaticamente dentro do projeto. Entretanto, os materiais que tinham maior propriedade de interseção, maior propriedade, eles cortaram os que tinham menores prioridades. Vamos conferir isso diretamente lá no nosso material de construção, por exemplo. Eu tenho aqui 4 materiais sendo utilizados, que eles estão selecionados em verde, se você pode verificar. Você tem o gesso, que tem uma prioridade de 50, ou seja, de todos eles é o que tem a menor prioridade de interseção, então ele vai ser cortado por todos. Você tem o isolante térmico com 200, o reboco com 150 e o tijolo cerâmico com 250. O reboco com 150 e o tijolo com 250.
Então isso implica que o tijolo corta todos, o reboco é cortado pelo isolamento e o gesso é o último que vai ser utilizado, exatamente como está sendo aplicado aqui. Então essa prioridade é um dos itens que a gente vai estar sendo configurados, itens que estão sendo utilizados para poder gerar essa representação correta dentro do programa. Você não precisa ter que ficar utilizando draw order, visualização, nem nada disso. O programa automaticamente, segundo a prioridade, implica para você o resultado final que você vai estar fazendo isso, tanto em corte, tanto em planta baixa quanto em corte. Por exemplo, eu vou estar acessando um corte isolado qualquer aqui, tá bom? Eu vou estar utilizando um corte isolado qualquer, deixa eu identificar qual é o melhor corte para a gente verificar aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso se aplica diretamente. Como, por exemplo, o corte C. Eu acho que o corte C está relativamente razoável para a gente poder compreender aqui, tá? Ele está gerando aqui para a gente poder verificar. Isso ele está calculando também o que está sendo cortado e o que está sendo mostrado em vista. E a gente já tem aqui todo o procedimento que a gente precisa. Tá bom? Como por exemplo aqui as paredes. Vocês podem verificar que as paredes estão indo até o outro pavimento, entretanto eles estão sendo cortados aqui pelo elemento de estrutura, que no caso a gente está utilizando como o piso, o contrapiso e o acabamento na parte superior, em que a gente tem a configuração correta segundo o nosso material de construção também, tá vendo? O concreto estrutural, que tem uma prioridade de 750, o contrapiso, que tem uma prioridade de 500, e de todos eles a gente utiliza esses elementos que a gente pode colocar. Então a prioridade que a gente está trabalhando dentro do material de construção é um elemento real, é um elemento específico que a gente vai estar trabalhando e super importante para a confecção do nosso desenho real. Então essa prioridade também é um dos elementos que a gente está trabalhando no nosso treinamento, tá bom? Aqui a gente tem a representação 2D/3D do programa, também tão importante quanto para poder realizar uma representação correta segundo o NBR 6492, que é a norma de representação de projeto de arquitetura. E a parte importante de verdade que a gente vai estar precisando verificar para fazer a nossa sustentabilidade, para poder utilizar informações para o nosso relatório de eficiência energética. Propriedade física do nosso material. Cada material que a gente vai estar utilizando aqui tem uma propriedade física específica. Por exemplo, o tijolo cerâmico, ele tem esse tipo de propriedade com condutividade térmica, com densidade, por exemplo, 648 kg por metro cúbico, então a densidade do tijolo que a gente está utilizando é essa. A densidade do reboco, 1.300 kg por metro cúbico. A madeira, apenas 300 kg, apenas, entre aspas, 300 kg. Então, cada material que você tem já pré-definido, ou que você pode, evidentemente, criar um novo material, ele vai ter uma propriedade térmica, ele precisa ter uma propriedade térmica. Você pode criar e colocar depois? Claro, claro que pode. Você pode criar quantos materiais você quiser e posteriormente, inclusive com pesquisas na internet, ou livros específicos, ou até mesmo com aquele profissional que já tem esse embasamento técnico, você pode colocar isso depois. Você não precisa colocar imediatamente. Mas, para você poder fazer o seu relatório de eficiência energética, ele tem que obrigatoriamente existir. Se você não tem essa informação a priori, ele já tem um catálogo aqui que você pode acessar de forma imediatista, com bastante informações. Por exemplo, madeira, ele tem bastante informação de madeira já. Então você já pode aplicar isso diretamente para cá, utilizando uma correlação de conhecimento. Entendeu? Então tem vários materiais aqui que você já pode utilizar. Eu não vou mudar o que está aqui, evidentemente,
porque ele já está pré-configurado e eu não quero perder essa pré-configuração, inclusive das que eu já fiz. Então eu vou deixar exatamente o que está aqui. Tá bom? Mas se você porventura estiver utilizando aí e quiser colocar e criar um material hipotético, quiser criar um material de exemplo, sinta-se à vontade, coloque aqui, basta dar o seu ok que você muda o material específico para poder colocar aqui. Tá ok? Então, uma das coisas, o primeiro passo que a gente tinha que fazer, lembrando, é trabalhar com a nossa zona, tá bom? A gente vai estar trabalhando com a nossa zona, classificando, configurando a nossa zona. Repito, a gente já tem a nossa zona como um dos elementos obrigatórios do nosso ciclo básico do projeto, do nosso ciclo básico do treinamento. Então, isso para mim é um dos elementos mais importantes e considero talvez também um elemento básico que você precisa ter. Então, uma das configurações que você tem que ter de forma básica é a sua zona, e aí você tem tanto configuração 2D quanto 3D, e vai ser um elemento que você vai estar utilizando para poder gerar o seu relatório. O elemento 2 que a gente vai estar classificando e configurando é o nosso material de construção. Tá bom? Então isso são duas configurações. Agora a gente vai entrar com um passo importante para poder gerar o nosso relatório de eficiência energética, que é a atualização das nossas zonas. Se você gerar o seu relatório de eficiência energética sem ter todas as zonas atualizadas previamente, ele vai gerar um erro. Obviamente você pode continuar gerando o seu relatório depois, mas ele mesmo acusa que o seu relatório vai ter um erro. Tá bom? Então eu vou estar atualizando todas as minhas zonas. Seleciono todas as minhas zonas e atualizo todas as minhas zonas para que dessa forma ele consiga jogar na memória do programa que todas as zonas elas estão corretas, ou seja, não tem zona sobreposta, não tem zona que está sendo classificada de forma errada, ou enfim, todas as zonas elas têm que estar atualizadas e dessa forma inseridas dentro da memória do programa. Tá bom? Então, feito isso, a gente já atualizou todas as nossas zonas, a gente vai entrar na última parte desse primeiro eixo que a gente vai estar trabalhando, que é a avaliação energética. E dessa avaliação energética, a gente tem muitos itens que a gente precisa, evidentemente, colocar. Como, por exemplo, um deles, e mais interessante de todos, um deles, no caso, é exatamente a classificação dos perfis que você vai estar utilizando. Por exemplo, residencial, que a gente está trabalhando aqui, o ganho de calor humano, a carga, a capacidade de umidade, a habitação, ou seja, o quanto vai estar sendo utilizado esse espaço por dia. E você pode, evidentemente, criar novos perfis de operação, editar, renomear, inclusive com mapa de uso diário, enfim. Você tem vários itens que você vai estar trabalhando também aqui. Tá bom? Eu não vou entrar com detalhes aqui também, mas eu vou indicar que esse é um dos elementos de operação que a gente vai estar trabalhando. Tá ok? De todos esses daqui, um dos mais importantes que a gente também precisa, além dos dados ambientais e de definições climáticas, que você pode, por exemplo, colocar o projeto num local diferente do que você evidentemente está trabalhando, você insere aqui. Por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, mas digamos que eu tenha um amigo, que eu tenha um cliente que está trabalhando, por exemplo, no Pará, está trabalhando no Rio Grande do Sul, eu estou participando de um concurso internacional de projeto de arquitetura e eu preciso fazer um projeto para Estocolmo, para Montreal, para Tóquio, para Cabul, enfim, não importa. Não importa a cidade que eu esteja trabalhando. Eu posso inserir aqui, através de uma lista, a qual eu já tenho nas minhas cidades, tá vendo? Por exemplo, Porto Alegre. Deixa eu ver se tem Porto Alegre. Eu posso fazer um projeto para Porto Alegre agora aqui, por exemplo. Então eu posso trabalhar com qualquer cidade, Nova York, por exemplo. Fazer um projeto em Nova York. Então eu sei exatamente como que é o dado climático de Nova York através dessa lista. Mas digamos que você não tenha uma cidade que você está buscando, ela não tenha nessa lista, já previamente definida pelo ArchiCAD. Você pode inserir a latitude e longitude manualmente e dessa forma também especificar a carga horária, a zona horária, GMT que você está trabalhando e a altitude no nível do mar que também influencia. E aí você insere o norte do projeto. Tá bom? Então, com base nisso, você também tem superfícies que você está trabalhando com condutividade térmica, proteção de vento, seja ele parcialmente protegido, totalmente protegido ou totalmente desprotegido. Então você insere isso daqui com base na orientação do seu projeto e também são dados que você vai estar inserindo para poder fazer um relatório
correto, tá ok? O último item que a gente vai ver antes de gerar o nosso relatório são os custos de energia, que você pode, por exemplo, buscar na internet. O custo de energia, ou você pega a sua conta de luz de acordo com a sua geradora, com a sua fornecedora de energia, a quantidade de valor por quilowatt-hora, o valor do petróleo que você vai estar utilizando por litro ou por qualquer outro item de classificação, o gás natural que você pode estar utilizando também. Enfim, você insere os valores unitários aqui, dos elementos, obviamente, que você vai estar utilizando no projeto real, e isso depois você vai definir quais são. No nosso treinamento a gente especifica isso, então pode ficar tranquilo, realizando o nosso treinamento a gente vai estar identificando exatamente aonde que você vai estar inserindo esses dados que a gente está configurando, e para isso a gente vai estar gerando o nosso relatório final, de acordo com perfis dos blocos térmicos. Ou seja, eu tenho um perfil de bloco térmico para sala, para quarto, para serviço, para uso comum e para área livre, de acordo com as zonas que a gente vai estar utilizando. Ou seja, para o perfil de sala, que é onde a gente tem o perfil de utilização mais para a área social, enfim, coisa do tipo. Eu coloquei aqui como sala de estar e home office. Ou seja, você pode receber, por exemplo, um cliente na sua casa e ele vai estar acessando o ambiente externo. Para os quartos são os ambientes internos. As áreas de serviço eu coloquei como cozinha, banheiro e área de serviço. O uso comum do nosso projeto e a área livre, se eu quiser colocar varanda, estacionamento, jardim, piscina ou coisa do tipo. Então eu criei essas poucas zonas aqui, de acordo com o projeto que eu fiz, até um projeto pequeno, exatamente para mostrar para vocês essa classificação que a gente vai estar utilizando no nosso relatório. Feita toda essa configuração de estrutura, de abertura e tudo mais, a gente apenas inicia uma simulação energética dentro do próprio programa e ele gerou exatamente aquele erro, tá vendo? As zonas estão desatualizadas. Então eu vou atualizar a nossa zona. E a gente vai, depois disso, realizar o nosso relatório, vai iniciar o nosso relatório. Tá bom? Voltando, a gente inicia e ele automaticamente já entra com a nossa análise de modelo energético. Com base nisso, aprovado ou reprovado o projeto, você pode identificar através desse relatório, mostrando para o seu cliente ou até mesmo para você, o quanto o seu edifício, o quanto a sua casa, ou o quanto o seu projeto, ele está gastando com base nas informações que você utilizou. Consumo de energia com a eletricidade foi o único item que eu coloquei aqui como consumo de energia, então eu não coloquei nada relacionado a gás, relacionado a nada disso. Então você tem, tá vendo aqui, uma energia primária e uma energia secundária, de acordo com os dados que eu coloquei de utilização, ou seja, só existe tráfego de pessoas num determinado horário e existe ventilação natural nesse projeto das 8 da manhã às 10 da noite. Então, com base nisso, eu coloquei ventilação natural como arrefecimento, barra arrefecimento artificial com ar-condicionado. Então, com base nisso, você tem dados que você pode, por exemplo, apresentar para o seu cliente, a área do seu projeto e tudo mais. Então você tem um consumo primário e uma emissão de gás carbônico no seu impacto ambiental. Então, num primeiro momento, você tem esses dados que você pode apresentar para o seu cliente, para você ou, enfim, para qualquer coisa. Nesse primeiro momento, a gente realizou com sucesso o nosso relatório de eficiência energética. Tá bom? A gente trabalhou, repito, com a zona. Como eu disse para vocês, zona está sendo classificado para poder ser utilizado aqui. A segunda coisa que a gente utilizou para isso foi a nossa classificação de material de construção, para poder utilizar as propriedades físicas aqui, tanto para isolamento, tanto para condutividade térmica. Então, você isola, você conduz o calor e tudo mais. E finalizou fazendo a nossa simulação energética, que você já tem dentro do projeto, e você vai estar apresentando isso. Se você mudar um dado, se você aumentar uma janela, se você colocar mais um ar-condicionado, enfim, se você mudar qualquer coisa no projeto, obviamente o seu relatório ele vai estar alterado também. Então você precisa atualizar esse relatório cada vez que você
fizer uma modificação no seu projeto, se você colocar mais árvores, se você, enfim, alterar o fluxo de pessoas e o horário que você está utilizando o aquecimento ou arrefecimento. Tá bom, pessoal? Então essa primeira parte do tema que a gente vai estar utilizando hoje para poder fazer uma direção direta para o seu cliente e mostrar isso também, por que não, para o seu engenheiro parceiro que você vai estar trabalhando, a gente vai começar a fazer o nosso cronograma físico-financeiro do nosso projeto aliado à nossa engenharia, seja ela de produção ou engenharia civil. Tá bom? Com base nisso, digamos que o seu cliente, no nosso projeto hipotético que eu coloquei para o Combin aqui, por exemplo, meu cliente Combin 2.0, aprovou o projeto, falou que o projeto está muito bom, falou que o projeto está numa classificação de sustentabilidade razoável, e a partir disso ele me permitiu fazer todo o relatório, fazer o nosso projeto executivo, e com base nisso a gente vai estar utilizando todo o procedimento para realizar isso. Tá bom? Então a gente vai estar utilizando a nossa simulação de construção do projeto. Para isso a gente vai precisar acessar o site da Graphisoft, tá bom? A gente vai na parte de download para poder buscar onde está inserida essa simulação de construção, os nossos goodies. O download, ele vai abrir a parte específica de ArchiCAD, Starter Edition ou BIMX. A gente entra na parte de downloads para ArchiCAD, vem na parte de aplicativos, está vendo? Interoperabilidade, que é o que a gente vai buscar. Vem na parte de goodies, também por parte de interoperabilidade, que a gente vai precisar utilizar dentro do nosso programa. E aí, quando você baixar de acordo com o idioma que você está pesquisando, que você vai estar utilizando, você seleciona plataforma Windows ou plataforma Mac. De acordo com o tamanho aqui, vocês estão vendo que é um plugin muito pequenininho. É um plugin que vai dar um resultado muito bom e que é muito pequenininho. Tá bom? Se você tiver uma versão abaixo de ArchiCAD 20, você não está utilizando o nosso Arc 20, você pode buscar o 19, 18, 17 ou 16, depende da plataforma que você está utilizando. E aí você automaticamente vai estar inserindo o que a gente vai estar trabalhando com a simulação de construção, tá bom? Então a gente vai estar utilizando a nossa simulação de construção. A gente seleciona na aba de documentação, extras de listagem, simulação, a gente vai abrir um projeto que eu já tinha classificado, eu já tinha realizado para o nosso Combin, o nosso Combin 2.0. Aqui eu coloquei itens apenas a cargo de exemplo, como eu disse para vocês, eu realizei esse projeto só para utilizar como exemplo aqui para o nosso projeto, para o nosso congresso. Eu levei cerca de mais ou menos 3 dias, 3 ou 4 dias, se não me engano, eu não contei exatamente, para poder realizar esse projeto com MAP, para poder realizar esse projeto com simulação de construção, com estrutura e tudo mais. Então o projeto ele não foi um projeto tão grande assim. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que entender duas coisas. Primeiro, eu preciso inserir uma tarefa. Eu preciso inserir construção pilar do térreo, preciso inserir a construção da viga do térreo, eu preciso inserir a construção do nosso paisagismo, eu preciso fazer todo o procedimento, preciso fazer toda a divisão de tarefas que a gente vai estar realizando dentro do nosso sistema real de informação. Tá bom? Então, para isso, eu criei aqui algumas tarefas exemplos. Por exemplo, quadra, pilar, viga, laje, alvenaria, esquadria e escadas. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma tarefa chamada paisagismo, para poder colocar a nossa parte da grama. Tá bom? Então, eu venho, crio uma nova tarefa, seleciono o nome dela, por exemplo, paisagismo, grama. Coloco a classificação do tipo dela como construir ou alguma outra, se eu estiver fazendo um demolir, construir, como demolir, restaurar, temporário, enfim, coisa do tipo, como uma construção temporária. Mas aqui eu estou construindo, então eu vou deixar ele como construir, tá bom? O progresso dele, de acordo com a data atual, 6 de janeiro, que é o que a gente está utilizando agora, ele vai estar como 0%, visto que a data de início dele,
que é 6 de janeiro, e o término proposto 6 de janeiro, tá errado. Então eu vou colocar uma data proposta aqui pra gente, tá? Então vamos colocar que se inicie no dia 30 e termine no dia, deixa eu ver, 10. Pronto, eu coloquei esses dias aqui. Então, como simulação de construção, ele está verificando que no dia 6, 0% concluído. No dia 10, alguns outros itens com base na data de início e fim já começaram a ser alterados. No dia 24 de janeiro, algumas coisas já foram concluídas e outras ainda estão se iniciando. Então, a gente consegue ver por aqui também como que anda todo o processo que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui dentro, a gente já identificou que ele consegue realizar isso, tá bom? Então, para poder utilizar isso agora, a gente vai fazer uma interoperabilidade com o MS Project. Por exemplo, eu vou salvar esse documento, visto que eu inseri o paisagismograma, tá bom? Eu venho, salvo a simulação, gravar projeto, e ele vai demorar fração de segundo, menos que um segundo aqui ele já salvou. Agora eu vou trabalhar com o MS Project, seja a versão que você quiser. Aqui eu estou trabalhando com a versão 2003. Vou abrir o meu projeto. Ele está localizado no desktop. Procuro o meu arquivo TXT, que foi a extensão salva que a gente utilizou lá, o Combin, e vou abrir aqui. Ele está me perguntando como é que a gente vai utilizar todo esse procedimento e eu vou utilizar um mapa exclusivo, um mapa existente, que é a nossa simulação de construção. Quando você baixa esse procedimento que a gente estava utilizando aqui no simulador de construção, ele automaticamente já me traz um arquivo chamado simulador de construção também para dentro do MS Project. Então a gente utiliza esse mapa de construção. E o procedimento para poder realizar esse mapa de construção, repito, a gente tem no nosso treinamento completo, tá bom? Basta acessar lá, repito, acessa o nosso site, verifica o nosso treinamento, participa e curte na nossa página no Facebook, que a gente tem todo esse treinamento completo para você. Tá bom? Então verifica lá que a gente tem o treinamento completo. A gente adianta o nosso procedimento, eu vou colocar como um projeto novo, tá bom? Eu vou dando próximo até chegar à parte de final. Finalizo todo o procedimento, ele indica que uma tarefa aqui está começando e automaticamente eu já tenho dentro do MS Project uma prévia de como estão as nossas tarefas, tá bom? Evidentemente aqui eu não vou entrar em detalhes do que está sendo utilizado no Project, como a gente trabalha com recurso de tempo, com recurso humano, com recurso de qualquer outra coisa. Eu vou me ater apenas a como a gente está importando esses dados e como a gente vai reimportar com base na informação que o nosso engenheiro civil / de produção vai estar fornecendo para a gente. Tá bom? Então ele verificou lá, agora o nosso processo de arquitetura ele está pausado, pelo menos aqui no nosso vídeo, e a gente vai entender que a gente está revisando o nosso cronograma dentro do MS Project. E foi identificado que a gente precisa inserir um dado, ou seja, demolir uma determinada construção, seja ela qual for, construir uma determinada coisa, coisa do tipo. Tá bom? Então verifiquem que aqui no nome, no Task Name, ele veio aqui e colocou, além do nosso layer, além do nosso item, além da nossa tarefa, a gente tem um C underline, ou seja, construção underline. Tá bom? Então isso é um item importante. Eu vou agora criar uma nova tarefa aqui, por exemplo, chamado C underline, que é uma parte específica que a gente vai precisar trabalhar. Por exemplo, deixa eu colocar luminotécnica. Térreo, tá bom? Ou seja, os postes de luminotécnica. Os postes de luz, claro. Então eu venho aqui, coloco a data de início que eu quero trabalhar com ele, como por exemplo 6 de janeiro, 6 de fevereiro. Tá bom, 6 de fevereiro. E vou trabalhar com a finalização de 20 de fevereiro, tá bom? Então ele aqui ele já identificou pra gente, tá bom? Data de início, 6 de fevereiro. Pronto, já está aqui toda a nossa tarefa identificada que a gente vai precisar. Então a tarefa já acaba aqui, diretamente entra para cá, de acordo com o recurso humano, tá bom? 12 itens que a gente vai precisar. Feito isso, eu vou salvar.
Novamente eu vou trabalhar com desktop. Novamente o arquivo tem que ser txt. E agora eu não vou salvar por cima desse, tá bom? Eu vou criar uma revisão 1, R1, e vou salvar. Importante para a gente entender que a gente não pode utilizar um novo mapa. A gente tem que utilizar um mapa existente também como simulador de construção, porque é esse mapa que o ArchiCAD ele vai entender e usar em todo o procedimento, tá bom? Transfiro tudo, vou fazendo todo o procedimento correto e finalizo o processo. Também foi imediato o salvamento. Verificamos que a gente tem que ter agora lá dentro do processo o item chamado Luminotécnica Térreo, tá bom? Que começa no dia 6 de fevereiro e termina no dia 2 de fevereiro, tá bom? Então a gente volta agora para o programa. Eu vou abrir agora um processo, tá bom? Venho aqui no R1 e ele automaticamente me pergunta a opção da data. Ano, mês e dia, ou dia, mês e ano. Eu vou escolher o dia, mês e ano, dou OK, e ele automaticamente já me inseriu aqui um Luminotécnica Térreo, tá bom? Então, aqui ele está iniciando com 6 de fevereiro e terminando em 20 de fevereiro, uma data hipotética que eu coloquei aqui, e está exatamente coincidente com o que a gente estava trabalhando com o MS Project, tá bom? A gente vai dar uma simulada na data aqui para saber como que ele está, por exemplo, no dia 14, tudo está finalizado e ele automaticamente já inseriu aqui, e com base nisso a gente consegue agora vincular todo o processo que a gente vai estar dessa forma realizando, tá bom? Então a gente entendeu como é que ele funciona aqui, com base nessa simulação a gente consegue vincular todos os itens aqui para a parte real do processo e dessa forma a gente consegue criar uma simulação de construção através da geração de um filme que a gente vai estar trabalhando aqui, com cada item sendo criado ou sendo demolido ou sendo, enfim, especificado dentro do nosso ArchiCAD. Então a gente tem agora aqui finalizado esse processo de interdisciplinaridade e interoperabilidade, tá bom? A gente trabalhou com a interoperabilidade do MS Project, mas a gente pode também trabalhar com a interoperabilidade do Excel quando a gente exporta todos os dados das propriedades de mapa, tá bom? E isso também é um dos itens que a gente vai estar trabalhando no nosso treinamento. Então, se você quiser, repetindo aqui para você, você pode entrar na nossa página do Facebook, DS Studio AU, aqui a gente tem bastante informação no nosso treinamento. Você pode estar acessando o nosso site nas abas pertinentes do treinamento e capacitação em BIM, onde você tem todo o conteúdo programático, como que são os módulos de treinamento, os objetivos, a nossa ideia de capacitação, de organização, de metodologia. Precisando, você também pode acessar o nosso YouTube, onde a gente tem os vídeos específicos de dicas que a gente tem para o ArchiCAD, seja de dicas de configuração, de modelagem ou de qualquer outro. O Twitter e o Instagram também estão à disposição para vocês, pessoal. Então, a gente chega ao final do nosso tema do nosso congresso. Eu agradeço muito a todo mundo que ficou aqui trabalhando e observando junto com a gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, sintam-se à vontade de entrar em contato, podem falar com a gente. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, dicas do que a gente precisa fazer também. Então, muito obrigado por vocês terem aqui, vocês terem observado o nosso tema, a nossa palestra. E até a próxima, pessoal. Grande abraço para todo mundo. E é isso aí, galera. Tchau, tchau.